Bom dia a todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre adicionais salariais e, como de costume, vamos aqui já compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa desenvolver o assunto. Hoje, então, nós vamos falar sobre adicionais salariais, né? O que é adicional salarial? Adicional salarial, como o próprio nome diz, adicional salarial é tudo aquilo que é acrescentado ao salário. Olha só a definição que eu coloquei para vocês aqui, ó. Adicional é o acréscimo salarial devido ao trabalhador que labora em condições mais gravosas, ou seja, em condições ou horários considerados fora da normalidade, o que podem prejudicar, de alguma forma, a integridade física e mental de quem o presta. Então, adicional salarial, como o próprio nome diz, é tudo aquilo que é adicionado, acrescentado ao salário. E será adicionado ou acrescentado ao salário valores tidos como adicionais em decorrência de um horário mais gravoso ou em decorrência de uma condição de trabalho mais gravosa. Nós vamos aqui considerar 6 tipos de adicionais: adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de transferência e adicional de sobreaviso e prontidão. São os adicionais que nós vamos considerar hoje. O primeiro adicional é o adicional de hora extra. Olha só o que eu falo sobre ele. Sempre que houver sobrejornada, e aí vocês vão lembrar da aula sobre jornada de trabalho, né? Se você não assistiu, assista de novo, está lá no grupo do WhatsApp de vocês a gravação, então assista mais uma vez. Então, sempre que houver sobrejornada e esta sobrejornada não for compensada, haverá o direito de receber o relativo adicional, né? É chamado adicional de hora extra relativo a essa sobrejornada não compensada. Existem 2 tipos de hora extra. A hora extra que é acrescentada 50% e a hora extra com acréscimo de 100%. A hora extra com acréscimo de 50% é toda aquela hora extra realizada em qualquer dia da semana que não seja domingo ou feriado. E a hora extra com acréscimo a 100% é toda hora extra realizada aos domingos e feriados. Então, a hora extra com acréscimo de 50% é toda hora extra realizada em qualquer dia que não seja domingo ou feriado. E a hora extra com acréscimo de 100% é toda aquela hora extra realizada aos domingos e feriados. Então, a pessoa recebe a hora mais 50% da hora se ela for realizada qualquer dia sem ser domingo ou feriado. E se a pessoa fizer uma hora extra no domingo ou no feriado, ela vai receber a hora mais 100% o valor da hora, o dobro, né? Agora, observe que só existe o pagamento de hora extra quando houver sobrejornada e quando essa sobrejornada não for compensada. Então, é o requisito, né? Tem que haver sobrejornada e essa sobrejornada não poderá ser compensada. É o requisito para a existência do pagamento de hora extra. Olha a observação. Ressalva-se que, em determinadas categorias profissionais, os empregados obtêm maiores percentuais sobre as horas extras, mediante normas coletivas ou sentenças normativas. Então, é possível que determinadas categorias profissionais paguem mais do que 50% ou 100%. O que não pode é pagar menos. Uma hora extra realizada num domingo ou no feriado, o mínimo estabelecido é de 100%. Agora, é possível que tenha categorias profissionais que se pagam mais. Por exemplo, a hora extra realizada em qualquer dia da semana, sem ser domingo ou feriado, o acréscimo mínimo é de 50%, estabelecido pela lei. Agora, é possível que haja categorias profissionais que recebam mais. Eu estou colocando aqui a regra geral. A regra geral é essa. É hora extra com acréscimo no domingo ou no feriado. A hora extra com acréscimo de 50% é aquela realizada sem ser domingo e sem ser feriado. E aquela com acréscimo de 100% quando realizada num domingo ou num feriado. Vamos agora ao segundo adicional, que é o adicional noturno. Adicional noturno. Bem, olha só o que eu falo sobre adicional noturno. Sempre que houver trabalho em horário considerado noturno, o empregado faz jus ao referido adicional.
existe uma diferença entre os percentuais dos adicionais noturnos para o empregado urbano e para o empregado rural. O empregado urbano recebe 20% a mais sobre cada hora noturna. Já o empregado rural recebe 25% a mais sobre cada hora noturna. O período considerado noturno também varia entre os empregados urbanos e rurais. Empregado urbano, o horário considerado noturno é das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Já o rural tem duas categorias. O rural, que trabalha na lavoura, o período noturno começa das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, e aquele que trabalha na pecuária começa das 20 horas de um dia até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Então, qualquer trabalho dentro desse período, urbano ou rural, lavoura ou pecuária, é considerado um trabalho noturno. E aí a pessoa vai receber ou 20%, se for empregado urbano, ou 25% se for empregado rural, para acrescentar a hora noturna. Isso é chamado, então, de adicional noturno. O adicional noturno ele é cabível, conforme eu disse, porque a pessoa trabalha em condições ou em horários considerados mais gravosos. Por exemplo, enquanto está dia, todo mundo está indo trabalhar, durante o dia a pessoa está tendo que dormir. Então, algumas situações que a pessoa adquire pelo trabalho noturno, como irritabilidade, predisposição à depressão, sensação de cansaço, mesmo após o sono, porque tem que dormir de dia, perda da vitalidade, interesse pelo trabalho, fadiga crônica acompanhada de perda de apetite, perturbações do sono e problemas digestivos. Isso aqui só para citar alguns problemas que a pessoa adquire em razão do trabalho noturno. E, lógico, está em condições mais gravosas, e o que justifica o pagamento do referido adicional. Uma observação importante é que o horário noturno do empregado urbano é composto de hora fixa. Então, a hora, de uma forma geral, possui 60 minutos. A hora diurna possui 60 minutos, a hora noturna possui 60 minutos do trabalhador rural. Do trabalhador urbano, a contagem da hora noturna é diferente. É utilizada a chamada hora fixa, que eu vou até deixar em destaque aqui, ó. Aqui, ó, vou até grifar aqui, ó. Hora fixa. A hora fixa, ela... Pronto. A hora fixa, ela é composta de 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos, nós temos uma hora. Isso ocorre apenas nos casos do empregado urbano, onde a hora diurna tem 60 minutos, mas a hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos. Então, nós vemos aqui, por exemplo, a primeira hora começa às 22 horas e vai até às 22 horas, 52 minutos e 30 segundos. A segunda hora começa às 22 horas, 52 minutos e 31 segundos e vai até às 23 horas, 45 minutos. E assim sucessivamente. Então, a pessoa trabalha das 22 horas até as 5 horas da manhã. No relógio tem 7 horas, mas vai receber por 8 horas. Porque a cada 52 minutos e 30 segundos, nós temos uma hora noturna. É chamada hora fixa, ocorre apenas para um empregado urbano. O empregado rural não tem hora fixa. Vamos agora tratar sobre os adicionais de periculosidade. Tem mais alguém entrando? Vamos agora falar sobre os adicionais de periculosidade. Então, veja bem, são considerados atividades ou operações perigosas aquela que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem na exposição permanente do trabalhador a condições de risco acentuado. Esse risco acentuado aqui é que a pessoa tem o risco de morte. Então, são 6 situações em que isso acontece. Quando a pessoa trabalha com inflamáveis, explosivos, alta tensão, segurança pessoal e patrimonial. A partir de 2015 foi incluído o motoboy e também aquele que trabalha com radiação.
Não são que trabalham com radiação em alto grau, evidentemente, né? São atividades em que a pessoa ela faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade. Eu coloquei em destaque em vermelho aí, ó, que periculosidade é quando a pessoa vai receber um acréscimo de 30% sobre o valor do salário. Então, por exemplo, se a pessoa recebe um salário de R$ 2.000, 30% disso é R$ 600. Então, ela vai receber R$ 2.000 de salário mais, 300, mais R$ 600 de mais R$ 600 de adicional de periculosidade. Lembrando, né, a pessoa que desenvolve uma atividade perigosa é toda aquela atividade que a pessoa corre o risco de morrer, um sério risco de morte. Então, quando a pessoa tem risco de morrer, desenvolve-se, então, percebe-se, né, recebe-se um adicional de periculosidade. Vamos ver essas atividades. A primeira delas aqui, que eu vou colocar, é o eletricitário. Então, o eletricitário faz. Opa, deixa eu voltar. O eletricitário faz jus aqui ao recebimento do adicional de periculosidade, porque ele desenvolve uma atividade de alto risco de morte. Né? Observa que o eletricitário é aquele que trabalha com alta tensão, com alta voltagem, não é apenas o eletricista. Né? Evidentemente, todo eletricitário, ele é eletricista também, né? Mas nem todo eletricista é eletricitário. Para poder ser o eletricitário, a pessoa precisa trabalhar com alta voltagem, né? Aqueles que fazem instalação de postes de luz, né? Que faz manutenção, quem trabalha com gerador de energia. Então, todos esses são eletricitários, né? E fazem jus ao recebimento do adicional de periculosidade, porque desenvolve uma atividade de alto risco, né? O índice de morte, né? A possibilidade de morrer, o risco, né? A palavra mais adequada é essa, o risco de morte é muito grande. Vamos seguir. Inflamáveis. Todo aquele que trabalha com inflamáveis, né, transportando, manuseando, vendendo, comercializando e até mesmo estocando, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade. Melhor, adicional de periculosidade. Por exemplo, posto de gasolina. Todos que trabalham no posto de gasolina, inclusive aqueles que trabalham na loja de conveniências, que embora nem sequer tenham contato com a bomba de combustível, mas ainda assim tem direito de receber o adicional de insalubridade, de periculosidade, porque está num ambiente perigoso. Porque se a bomba explode lá, né, se ocorre lá uma centelha de fogo e bota fogo em tudo, todo mundo que está lá corre o risco de morrer em razão de produtos inflamáveis. Pode ser um produto líquido, né, pode ser também um gás inflamável, e aí não importa, né, qual é o inflamável que estamos nos referindo aqui. Se é um produto inflamável, eu coloquei aquele combustível que é o que é mais comum, né, mas tem gases inflamáveis também. Se a pessoa trabalha manuseando, transportando, estocando, ou mesmo que nem faça nada disso, mas está no meio ambiente em que essas coisas aconteçam, né, a pessoa faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade por estar lidando com produtos inflamáveis. Explosivos, né? Pense no explosivo não apenas na dinamite, né? Não apenas na pólvora, mas também no fogo de artifício. No fogo de artifício também são produtos explosivos. Afinal, o fogo de artifício também possui pólvora. Então, o mesmo caso dos inflamáveis, só que agora lidando com explosivos, né? Todo aquele que trabalha transportando, manuseando, estocando, vendendo, comercializando, ou mesmo que não faça nada disso, mas trabalhe no meio ambiente em que isso aconteça, faz jus também ao recebimento do adicional de periculosidade. Segurança pessoal e patrimonial. Segurança pessoal é o guarda-costas, né? O segurança patrimonial, vigilante. Então, tanto o segurança pessoal como o segurança patrimonial fazem jus ao recebimento do adicional de periculosidade, porque desenvolve uma atividade em que existe alto risco de morte. Né? No caso do segurança pessoal, o guarda-costas, ele tem que colocar a sua vida em risco para proteger a pessoa que ele está segurando, né? Que está protegendo, né? Naquele momento.
está guardando. E aí a atividade é uma atividade de alto risco, né? Dependendo da pessoa que ele está servindo como guarda-costas, né? A atividade ela é de alto risco, tem um alto risco de morrer. Por essa razão é que ele tem o direito de receber o adicional de periculosidade, né? O segurança pessoal e patrimonial. Motoboy, 2015 para cá, foi instituído o trabalho de motoboy como uma atividade perigosa também, né? Então, o motoboy, aquele que trabalha como motoboy, também tem direito de receber o adicional de periculosidade. Uma outra que também tem direito, eu não coloquei aqui a imagem, né? Aquele que trabalha com radiação, né? A radiação, né? Se vazar, a pessoa corre risco de morrer, né? As sequelas são tão graves a ponto de levar a pessoa à morte. Então, aquele que trabalha com um alto grau de concentração de radiação também tem direito de receber o adicional de periculosidade. O outro adicional que nós vamos ver agora é o adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade tem direito de receber esse adicional toda vez que a pessoa trabalha em condições insalubres que a expõem a agentes nocivos à saúde. Olha só, são consideradas insalubres as atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites e tolerâncias fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição a seus efeitos. Os agentes nocivos à saúde são classificados em 3 categorias: agentes nocivos físicos, agentes nocivos biológicos e agentes nocivos químicos. Agentes nocivos físicos é fumaça, temperatura, a pressão, o som, a vibração, são agentes nocivos físicos. Por exemplo, a pessoa que trabalha com aquelas furadeiras pneumáticas, aquelas britadeiras, motorista de ônibus, né? Ele fica exposto à vibração. Então, a vibração é um agente nocivo físico, né? Causa mal ao organismo da pessoa, né? Principalmente colocando em risco a sua saúde, e isso faz jus, aquele que trabalha nessas condições, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, em razão da exposição a um agente insalubre físico. Né? O agente nocivo à saúde pode ser biológico, né? Vírus, fungos, bactérias, micróbios, né? Ou coisas do tipo. Né? Quem trabalha, por exemplo, no hospital tem direito adicional de insalubridade, porque está exposto a agentes biológicos, né? Agente nocivo, agentes insalubres biológicos. E agentes químicos, né? Que está exposto a cola, tintas, produtos químicos concentrados, né? Sempre aquele produto químico concentrado, em razão do odor que se gera, né? Às vezes corta o dedo, né? Pode prejudicar a pele, e exposto a esse tipo de equipamento, né? Equipamento não, exposto a esse tipo de agente nocivo sem os equipamentos adequados, pode fazer com que a pessoa venha a diminuir, né, a sua vida por comprometer a sua saúde. Então, aqueles que estão expostos a algum tipo de agente nocivo, seja ele físico, biológico ou químico, têm direito de receber um adicional de insalubridade. Eu coloquei aqui que o adicional de insalubridade, diferente do periculosidade, ele tem 3 graus. Ele pode ser, né, o grau máximo, onde a pessoa recebe 40% sobre o salário mínimo, o grau médio, onde a pessoa recebe 20% do salário mínimo, e o grau mínimo, onde a pessoa recebe 10% sobre o salário mínimo. E aí, para que se seja definido se existe a insalubridade ou não, e se ela existir, qual é o grau de salubridade, é necessário que a pessoa, o ambiente, né, seja periciado por um especialista. Então, o expert, né, o especialista, ele vai analisar se a pessoa trabalha em ambiente insalubre e, se trabalha, qual é o grau, para saber se é o grau mínimo, médio ou máximo. O que diminui a potencialidade do ambiente insalubre é o uso de EPIs. EPI é equipamento de proteção individual. Né? Só para a gente poder ilustrar aqui, ó. Eu coloquei aqui algumas fotos, né, que é o EPI, né, equipamento de proteção individual. Né? Olha essa imagem aqui. Né?
São vários tipos de EPIs que a pessoa pode, dependendo do trabalho que ela esteja utilizando, né? Talvez aqui tem um face chip, né? Aqui tem a roupa, né? Ó, tudo isso aqui que vocês estão vendo nessas imagens são EPIs, né? Cada atividade tem um EPI específico, né? Olha essa imagem aqui também está muito legal, ó. Aqui está falando sobre alguns tipos de EPI, né? Os EPIs variam, né? O termo EPI significa equipamento de proteção individual. Por exemplo, o EPI utilizado por um médico é diferente daquele que vai trabalhar na construção civil, por exemplo. Aqui, né? Trabalhando na construção civil, está utilizando outro tipo de EPI. O médico, por exemplo, está utilizando outro tipo de EPI. Então, os EPIs vão ser de acordo o trabalho, com a atividade que a pessoa vai exercer. Por exemplo, aqui, nós temos, né, vários exemplos de EPI aqui. Então, vai depender do trabalho que a pessoa vai exercer. Por exemplo, né, EPI hospitalar, conforme está aqui. Ó, EPI hospitalar, como funciona? Luva, jaleco, máscara. São exemplos de EPI hospitalar, né? Agora, EPI, produtos químicos. EPIs para produtos químicos. Aí observa que já é diferente, ó. Tem a máscara específica, ó. Tem a roupa quando é produtos químicos. Então, observa aqui que EPI para produto químico é diferente. Agora, EPI hospitalar é o mesmo, né? Agentes químicos, eu acho que eu já mostrei, foi aquele mesmo, isso. Não posso de agentes físicos. Aqui, né, foi aquele primeiro até que eu mostrei, né? Agentes físicos como ruído, sol, temperatura. E aí, vai depender se a pessoa vai trabalhar em local muito frio, então tem a roupa de frio. Se vai trabalhar em lugar muito quente, tem a roupa para sustentar aí o calor, né? Então, isso vai depender do tipo de atividade, né, que a pessoa vai exercer. Então, o EPI ele minimiza a agressão nociva de determinado agente, né? Nós estamos falando aqui sobre agentes insalubres, né? O EPI tem por função, o EPI chamado equipamento de proteção individual, tem por objetivo diminuir a potencialidade de agressividade, vamos chamar assim, desses agentes insalubres. Eu coloquei aqui também as principais diferenças entre a periculosidade e a insalubridade, né? A periculosidade, atividade de alto risco, a pessoa corre risco de morrer. Insalubridade, a pessoa está exposta a algum agente nocivo. A periculosidade, né? Não existe grau, o adicional é de 30%. Na insalubridade existe graus, mínimo, médio e máximo. Mínimo 20%, médio 20% e máximo 40%. Então é 10, 20 e 40%. A base de cálculo do adicional de periculosidade é 30% sobre o salário base. A base de cálculo sobre o adicional de insalubridade geralmente o percentual é sobre o salário mínimo. Vamos também verificar agora o adicional, né, passando agora para o adicional de transferência. Então, são dois tipos de transferência temporária e permanente. Transferência temporária, a pessoa recebe 25% no acréscimo do salário toda vez que o empregado for deslocado provisoriamente de um local diverso do seu contrato de trabalho e que não seja no mesmo centro comercial. Aqui, ó, que não seja, eu vou corrigir essa expressão aqui, não é nem centro comercial, né, a expressão mais adequada, que não seja, ó, na mesma região metropolitana. Esse é o termo mais adequado. Que não seja na mesma região metropolitana.
Então, por exemplo, as cidades do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói juntas compõem uma mesma região metropolitana. Então, se a pessoa ela foi transferida, por exemplo, do Rio de Janeiro para Niterói, ou de Niterói para o Rio de Janeiro, não é considerado transferência temporária, não é considerado sequer transferência, porque as duas cidades fazem parte da mesma região metropolitana. Então, havendo transferência dentro da mesma região metropolitana, o empregado não faz jus ao recebimento do adicional. Só faz jus ao recebimento do adicional se for de uma região metropolitana para outra. Mas, né, havendo a transferência temporária de uma região metropolitana para outra, o empregado faz jus ao recebimento do adicional correspondente à transferência temporária num percentual de 25% sobre o salário. Agora, letra B, se a transferência for uma transferência permanente, né, não ocorre pagamento do adicional, pois a transferência permanente ela ocorre geralmente em razão de uma promoção no emprego. A pessoa foi promovida no trabalho. No entanto, as despesas com a mudança são por conta do empregador. Imagina, por exemplo, que a pessoa trabalha no Rio de Janeiro, no Banco Santander, como gerente de conta. E ela vai agora trabalhar em Goiás como gerente da agência. Como gerente de conta recebe 10 mil, como gerente da agência vai receber 20. E só que ela tem que se mudar para lá. Então, ela não vai receber um adicional por transferência, porque a transferência vai ser definitiva. No entanto, ela vai ter um aumento salarial, né? Por isso que eu disse aqui, ó, na transferência permanente não há pagamento adicional, pois ela, no caso, a transferência permanente, geralmente ocorre em razão de uma promoção no emprego. Então, a pessoa está sendo promovida, né, de gerente de conta para gerente de agência. Ao invés de receber 10 mil, vai receber 20 mil, né? Nesse meu exemplo aqui. Então, é evidente que a pessoa ela vai ser melhor beneficiada, porque ela vai receber um salário maior. Agora, esse pagamento, tá, esse salário está diretamente relacionado à transferência. Né? Embora não ocorra pagamento de adicional, mas olha o que eu falei no finalzinho, né? As despesas com a mudança são por conta do empregador. Então, o empregador que vai pagar a mudança desse indivíduo poder sair, desse meu exemplo, do Rio de Janeiro para Goiás. Por fim, chegamos aqui ao adicional de sobreaviso e prontidão. Tanto no sobreaviso quanto na prontidão, o empregado ele está em algum lugar aguardando ordens vindas do seu empregador. Ele não está trabalhando, ele está aguardando. Então, olha só, sobreaviso é o período em que o empregado está aguardando em casa ordens do seu empregador. E a prontidão? Né? São as horas em que o empregado permanece nas dependências da empresa ou em lugar determinado pelo patrão. Então, geralmente, a pessoa está aqui num alojamento. Geralmente é alojamento. Né? Então, no sobreaviso, a pessoa está aguardando ordens do seu empregador em casa. Já na prontidão, a pessoa está aguardando ordens do seu empregador, né, nas dependências da empresa ou em algum lugar determinado pelo seu empregador, e geralmente é um alojamento. No sobreaviso, a pessoa recebe uma remuneração equivalente a 1/3 sobre o valor da hora. Já na prontidão, a remuneração ela é o equivalente a 2/3 do valor da hora. No sobreaviso, pode ficar aguardando ordens do empregador no máximo 24 horas. E na prontidão, não pode ultrapassar o limite de 12 horas. Então, se nós formos colocar aqui, né, uma diferença, então nós temos aqui o sobreaviso e temos a prontidão. Cada uma possui aqui 3 características peculiares. Então, vamos lá, no sobreaviso, a pessoa está aguardando em casa. Na prontidão, está aguardando nas dependências da empresa ou em local determinado pelo empregador. Geralmente é um alojamento. Sobreaviso, a pessoa recebe 1/3 da hora.
Na prontidão, recebe 2/3 da hora. No sobreaviso, máximo de 24 horas. Na prontidão, máximo de 12 horas. Então, tanto no sobreaviso quanto na prontidão, o empregado está esperando ordens do seu empregador. Só que com essas diferenças que eu coloquei aqui, né? O sobreaviso, a pessoa está esperando em casa. Na prontidão, ela está aguardando as ordens do seu empregador, está aguardando as ordens ou nas dependências da empresa ou em algum local determinado pelo empregador, geralmente é um alojamento. Quanto que recebe? 1/3 o valor da hora no sobreaviso, 2/3 do valor da hora na prontidão. No sobreaviso, pode ficar no máximo 24 horas de sobreaviso e na prontidão no máximo de 12 horas. Essas, então, são as características desse adicional, sobreaviso e prontidão. Deixa eu voltar lá para a tela. Então, aqui eu coloquei, né, uma imagem falando sobre os adicionais, né? Hora extra, sobreaviso, noturno, periculosidade, insalubridade e transferência. Aqui eu não coloquei a prontidão, né? Eu peguei essa imagem da internet e coloquei aqui para apresentar para vocês, né? Lembrando que os adicionais é tudo aquilo que é adicionado, que é acrescentado ao valor salarial, né? Na semana que vem, né, nós vamos considerar outros 2 assuntos. Nós vamos falar sobre 13º salário e vamos falar também sobre férias. São os próximos assuntos que nós vamos considerar. Hoje, nós falamos sobre... Deixa eu voltar aqui. Nós falamos sobre adicionais salariais. Esses foram os assuntos que nós consideramos hoje.